criar um novo projeto, né, para a gente avançar nos conceitos de construção de aplicações web usando o Node Express. Então aqui no VS Code, eu vou vir aqui em arquivo e vou adicionar uma nova pasta, a minha área de trabalho aqui, né, novo projeto, que eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de contatos. Vou criar aqui então uma nova pasta aqui, né, que eu vou chamar de contatos, ok? Tá? Esta pasta vai estar junto aqui com a pasta curso, aqui, que a gente já viu na aula anterior, né? Nosso primeiro aplicativo. Então, esse nosso projeto contatos, eu vou selecionar ele aqui e vou mandar adicionar na área de trabalho aqui do VS Code, certo? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, como a gente já viu na aula anterior, é criar o descritor desse nosso projeto aqui, Node, tá? Então, criar o nosso package.json, usando o NPM para isso, né, que é o nosso gerenciador de pacotes, né, o Node Package Manager. Então, para isso, eu vou abrir um terminal aqui embaixo, né, nesta pasta aqui, né, chamada Contatos, que está dentro do PW1, na área de trabalho. E para abrir esse terminal, eu vou então selecionar a pasta, vou lá em cima em Terminal, Novo Terminal. Bom, como eu tenho dois projetos abertos aqui agora, tenho cursos e contatos, eu vou ter que selecionar qual deles que eu quero abrir, né? Então, contatos, veja que aqui embaixo, então, no nosso terminal, né, foi aberto o terminal nesta pasta onde se encontra o nosso projeto. Bom, aqui eu vou usar então o npm com parâmetro init para definir alguns parâmetros de inicialização do arquivo de descritor desse nosso projeto. Tá? Então, o nome do pacote eu vou deixar como padrão, né, contatos, que é o mesmo nome da pasta. Aqui a versão eu vou deixar 1.0.0. Descrição vai ser então uma agenda de contatos. Tá? O ponto de entrada, né, o arquivo do nosso servidor, né, em Node vai ser o index.js, vou deixar como está. Teste não vamos usar, nem git, né, nem chaves, palavras-chave, o nome do autor desse projeto, vocês podem colocar o nome de vocês, né, que eu vou colocar então meu nome. Licença também, e aí é só confirmar aqui as informações teclando Enter, né, porque o yes é o padrão. Ele criou para a gente aqui o package.json, como nós podemos observar, tá? Então, tendo agora esse descritor do nosso aplicativo, tá, em Node, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos instalar uma dependência inicial que a gente vai usar então para construir aplicações para web, que é o Express, né? Como nós já vimos também em aulas anteriores, que facilita o nosso processo de tratamento de requisição e geração de respostas, né, para o navegador do cliente. Então, para instalar um pacote, nós já vimos que nós temos então o parâmetro i ou install, né, do npm, e a gente passa então como argumento aqui qual é o pacote que nós queremos instalar. Tá? Então, vou instalar o Express para, né, criar uma aplicação para web. Bom, além do Express, né, então agora neste aplicativo, né, no Contatos, nós vamos fazer uso de uma outra funcionalidade. Então, além das funcionalidades de tratamento de requisição, para a gente gerar então dinamicamente a resposta na forma de páginas para o navegador do usuário, usando as funcionalidades do Express, nós queremos também nesse aplicativo tratar dados que vêm nessa requisição. Tá? Então nós vamos ver que aqui nesse projeto Contatos, nós vamos ter uma página de login, por exemplo, onde o usuário vai informar, né, o seu nome de usuário, seu login e sua senha. Esses dados vão chegar na nossa aplicação Node, né, e a nossa aplicação Node vai fazer um processamento, ou seja, ela vai tomar uma decisão. De acordo com os dados informados do usuário, nós vamos encaminhar ele para uma página, ou então vamos encaminhar o usuário para uma outra página. Certo? Então, para tratar dados que vêm na requisição, tá, dados que vêm dentro de um formulário, um form HTML, né, nós precisamos instalar um outro módulo adicional aqui, que é o Body Parser. Então, para isso, eu vou usar então o npm também install, npmi, Body Parser, que é o nome do módulo. Tá? Mesma coisa. Vejo aqui agora, né, que eu tenho a chave de dependências dentro do meu package.json e eu tenho duas dependências, né, dois módulos que eu acabei de instalar, o Body Parser e o Express para a gente criar a nossa aplicação. Certo? Bom, aqui eu só preciso disso. Só vou fechar aqui então o nosso package.json e agora nós vamos criar a estrutura do nosso projeto. Certo? Então, da mesma forma que nós fizemos aqui em cursos, que nós criamos as duas pastas, né, a public
para a gente colocar então os nossos recursos como arquivos de estilização, né, arquivos em JavaScript, né, e a pasta Views, a subpasta Views, onde nós vamos colocar então as páginas de acesso restrito da nossa aplicação, né, então os documentos HTML, nós vamos fazer a mesma coisa aqui em Contatos. Então vamos criar essas duas pastas, tá, como nós temos aqui. Então aqui em Contatos eu vou criar primeiramente a pasta Public, então eu vou clicar com o botão direito, nova pasta, que eu vou chamar de Public. Tá? Dentro dessa pasta Public eu vou criar duas subpastas, uma pasta chamada CSS e uma outra pasta chamada JS. Tá? Então aqui eu vou colocar meus arquivos de JavaScript, que eu tiver, né, a mais na minha aplicação, e aqui os meus arquivos de folhas de estilo. Tá? Então mais adiante a gente vai ver que nós vamos usar um framework, que é o Bootstrap, para estilizar as páginas da nossa aplicação. Né? Então os recursos do Bootstrap nós vamos colocar dentro desta pasta CSS e JS. Bom, outra pasta que nós temos que criar aqui, então, é a camada de visão, onde vão as páginas da nossa aplicação. Então, nova pasta, nova pasta, que é a pasta Views, né? Então, os arquivos HTML de acesso restrito da nossa aplicação, nós vamos colocar dentro desta pasta aqui. Bom, a primeira pasta que nós vamos ter, o primeiro arquivo HTML que nós vamos ter aqui, é o arquivo que vai ser apresentado para o usuário quando ele acessar a nossa aplicação, né? Esse é o ponto de entrada da nossa aplicação, que nada mais é do que um arquivo que contém o formulário de login. Né? Então, quando ele entrar nessa aplicação, nós vamos apresentar o formulário de login. Tá? Nós vamos colocar, então, esse arquivo, HTML, aqui na raiz do nosso projeto, em Contatos, né? Na pasta Contatos. Então, vou clicar com o botão direito aqui, e eu vou aqui agora em Novo Arquivo. Eu vou criar, então, um arquivo chamado index.html. Certo? Esse arquivo aqui vai ser um HTML, né, HTML5, então selecionar ali HTML5, e aí ele vai ter o seguinte, vai ter a seguinte estrutura. Vou apagar aqui o título, e eu vou colocar autenticação de usuário, certo? Autenticação de usuário. E aqui embaixo nós vamos criar um formulário, né, para que ele possa informar os dados de login. Então, a ação desse formulário, quando ele clicar no botão Submit, nós vamos encaminhar, então, uma requisição lá para o nosso servidor, né? Uma requisição /login. E o método de requisição vai ser um post. Tá? Então, nós vamos enviar um post. Ou seja, a requisição onde os dados dessa requisição, as variáveis, os elementos, parâmetros dessa requisição, vão no próprio corpo da requisição. Tá? Aqui dentro, então, eu vou criar um rótulo, né? Um label, que eu vou chamar de login. Abaixo desse label, eu vou colocar, então, um input, né? Cujo type vai ser igual a text, tá? E o name desse input vai ser igual a login, tá? Depois eu vou colocar um outro label, que vai ser a senha, e embaixo deste label de senha eu vou colocar então um outro input, cujo type vai ser um password. Um password que vai ser então a senha que o usuário vai digitar, ok? Tá? O name deste campo vai ser senha. E por fim, nós vamos ter um input final aqui, cujo type vai ser então um botão do tipo Submit, né, de envio da requisição. Então, quando ele clicar nesse botão, cujo value desse botão, o rótulo, né, que vai ter nesse botão, vai ser login. Então, quando ele clicar no botão login, vai ser enviada essa requisição, né, cuja ação aqui, né, propriedade action do form, é o /login lá para o nosso servidor na forma de um post, certo? Então, um post /login. Muito bem. Então vamos salvar aqui esse formulário, simplesmente aqui, né, com Ctrl S, e vamos criar as outras páginas da nossa aplicação. Então nós vamos ter uma outra página aqui da nossa aplicação, que é a página, por exemplo, de informações gerais da nossa aplicação, que é a página sobre. Bom, essa página sobre, ela não é uma página de acesso restrito. Então, qualquer usuário, mesmo não estando logado, né, ele vai poder acessar esta página. Tá? Então, eu vou colocar ela aqui,
nesta área aqui de public, né, nessa pasta public, né, como um recurso de acesso público da nossa aplicação. Então vou clicar com o botão direito aqui, novo arquivo, vou chamar de sobre.html. Tá? Esse sobre HTML também é um arquivo HTML, né, convencional, HTML5, né, é, na verdade, só uma página informativa, né, vou colocar sobre mesmo aqui como título, né, e aqui dentro, no conteúdo dessa página, somente um H1, né, com uma informação. Essa aqui é a página, né, de informações sobre o sistema, tá? Ponto. Ok? Vamos salvar aqui, está pronta a nossa página. Agora só falta uma nova página aqui na estrutura do nosso projeto, que é a página de informações de saudação para o usuário. Então, quando ele fizer o login, né, se ele fizer o login, se tiver os dados tudo certo, né, o seu login e senha estiverem corretos, nós vamos encaminhar o usuário para essa página de saudação. Tá? E essa página de saudação nós vamos criar dentro desta pasta de visão aqui, essa pasta views, né? Então, a página de acesso restrito. O usuário só pode acessar essa página se ele fizer login. Se ele não fizer login, ele não vai poder acessar. Tá? Então, eu vou clicar com o botão direito aqui, novo arquivo, eu vou chamar então de user.html. Tá? Essa user.html também é um arquivo HTML5, tá? Que vai ser o seguinte: usuário vai ser o título dessa página, e aqui é só uma saudação para o usuário. Então, olá, usuário, seja bem-vindo. Tá? Só isso. Salvamos. Bom, criamos a estrutura de pastas aqui, né, da nossa aplicação, como a gente pode observar, né, nossa aplicação contato. Agora a gente tem que implementar a lógica da nossa aplicação. Então, como é que vai funcionar essa aplicação? Né, quando o usuário acessar o nosso sistema, digitar lá localhost 2.3000, nós vamos encaminhar o usuário para esta página de entrada aqui de login. Ele vai digitar os dados, login e senha, e clicar no botão login. Quando ele clicar no botão login, vai ser enviada a requisição /login lá para a nossa aplicação, rodando lá em Node. Quando a nossa aplicação receber essa requisição, o que ela vai fazer? Ela vai tomar uma decisão. Né? Se o usuário digitou aqui o login e a senha esperado, vai encaminhar o usuário para essa página aqui de saudação ao usuário, né? O user.html. Caso contrário, se tiver errado, manda o usuário de volta para a página index.html. Então a gente tem que implementar essa lógica no arquivo index.js, que é o arquivo de entrada da nossa aplicação, tá? Onde vai ser implementada toda a lógica. Então vamos criar esse arquivinho aqui em contatos, certo? Clicando com o botão direito, novo arquivo, nós vamos chamar de index.js, certo? Por que index.js? Que foi esse que a gente definiu, então, lá no nosso package.json, né? Veja que aqui que o arquivo main de entrada da nossa aplicação é o index.js, tá? Bom, na estrutura desse index.js, o que nós vamos colocar? Tá? Primeira coisa que nós temos que fazer, como nós vimos em aula anterior, né, lá na construção do projeto cursos, é a importação dos módulos que nós vamos fazer uso aqui nesse aplicativo. Então nós já vimos que nós declaramos uma constante para isso, né? Declaramos uma constante que é o express, e aí fazemos a importação do módulo express da seguinte forma, usando a instrução require do Node, né? E aí a gente coloca uma string que é o módulo que a gente quer importar. Nesse caso aqui eu quero importar o módulo express, que a gente instalou via npm, e o módulo também que a gente instalou agora na aula de hoje, que é o body parser, né? Body parser, como nós podemos ver aqui, tá? Então nós precisamos desses dois módulos, o express, que implementa as funcionalidades para construção, que facilitam, na verdade, o processo de construção de uma aplicação web usando o Node, e o body parser para que a gente possa tratar dados que vêm na requisição. Neste caso aqui é o dado do login e da senha do usuário. Tá? Depois nós vamos fazer o seguinte, vamos criar uma outra constante, que vai ser o nosso aplicativo, que nós já vimos também em aula anterior, que a gente cria uma instância do aplicativo desta forma. E a gente manda rodar o nosso aplicativo usando uma instruçãozinha chamada listen, né? Um método chamado listen. E a gente passa como parâmetro a porta, e a gente pode passar um parâmetro adicional, que eu não mostrei na aula anterior, que é uma função, né? Uma funçãozinha de callback, né? De retaguarda. Né? Neste caso aqui, a gente vai passar essa funçãozinha de retaguarda para fazer o seguinte, nós vamos colocar uma mensagem no console,
para informar, né, aqui no servidor que a aplicação está rodando. Tá? Para dar um feedback aqui quando a gente rodar aqui a nossa aplicação, colocar Node Index lá embaixo no terminal. Então nós vamos colocar então assim, agenda de contatos em execução na porta 3000, que é a porta que nós utilizamos ali para a execução da nossa aplicação. Tá? E aqui dentro, no miolo da nossa aplicação, nós vamos fazer o tratamento das requisições, né? Então, quando chegar a requisição barra, o que nós vamos fazer, né? Qual é o encaminhamento que nós vamos dar para a nossa aplicação, certo? Muito bem. Antes de fazer esse tratamento da lógica, nós temos que fazer algumas configurações da nossa aplicação. A primeira delas, que nós também já vimos na aula anterior, naquele projeto de cursos, é informar aqui, né, para o Express, configurar o Express, para definir qual é a pasta de arquivos estáticos, né, que vai permitir também o acesso público via o navegador do usuário. Então a gente faz a configuração usando a instrução static, né, função static lá do módulo Express. Então express.static, e passamos como parâmetro aqui qual é a pasta dentro do nosso projeto, né, que estão os arquivos estáticos da nossa aplicação, que é a pasta public, esta pasta que nós criamos aqui, ó. É o mesmo nome que nós colocamos aqui. Então lá dentro de public nós temos uma subpasta CSS, que futuramente a gente vai ter alguns arquivos de estilização, JS, né, alguns arquivos JavaScript que nós vamos ter na nossa aplicação, e temos também aqui dentro de public a página chamada sobre.html, né, de informações gerais do nosso sistema, que não é de acesso restrito. Tá? Outra configuração que nós temos que fazer aqui, no nosso aplicativo Express, também usando using, né, e identificar, né, para o Express que nós vamos usar então o body parser, né, como um mecanismo que vai permitir que a gente possa manipular parâmetros que vêm na nossa requisição, no nosso objeto de requisição, certo? Então, para configurar o body parser, nós fazemos o seguinte, nós invocamos aqui o módulo body parser que nós fizemos lá com a constante, e aí nós temos uma função chamada URL encoded, né? URL encoded, que recebe aqui um único parâmetro, tá? Que é um objeto com uma única chave chamado extended. Tá? E essa chave aqui, o valor que nós colocamos nela é true, ok? Bom, essa configuração é necessária, né, para que a gente possa trabalhar com parâmetros de requisição nas nossas aplicações em Node usando o Express, para que a gente possa, dentro da nossa aplicação aqui, né, receber esses parâmetros e tratar com uma forma de variáveis aqui na nossa aplicação. Tá? Nós já vamos ver agora como é que a gente vai fazer isso. Bom, o primeiro tratamento de requisição que nós vamos fazer aqui é a requisição get barra, né? Que é o ponto de entrada da nossa aplicação. Então, quando chegar lá o localhost 2.3000, quando o usuário digitar localhost 2.3000, vai ser, na verdade, enviada pelo navegador do usuário uma requisição barra, como nós já vimos. Quando chegar essa requisição barra, o que a nossa aplicação vai fazer? Ela vai disparar essa funçãozinha que recebe dois parâmetros, o objeto de requisição e o objeto de resposta, né? Então, quando chegar a requisição barra, nós vamos fazer o quê? Enviar como resposta para o usuário, usando o sendFile, né? Então, usando o sendFile, nós vamos enviar como resposta para o usuário, né, o arquivo que está, lembro da aula passada, né, usando o caminho relativo, né, que identifica, né, isso aqui identifica, na verdade, a pasta do nosso projeto. Né? Usamos então essa variável de caminho relativo, ela nos traz então o caminho completo onde se encontra essa pasta, né? mais o nosso index, né, que a gente quer apresentar para o usuário, index.html. Então, quando chegar a requisição barra, nós vamos devolver para o usuário o arquivo index.html, que está, né, no diretório raiz da nossa aplicação, né, que a gente pega através desta variável aqui, dessa constante chamada underline, underline, né, sublinha, sublinha, dir name. Ok? Outra requisição que nós temos que tratar aqui na nossa aplicação é quando o usuário lá no index.html digitar a informação de login, né, e senha e clicar no botão submit aqui, no login. Quando ele clicar nesse botão login, vai ser enviada essa requisição barra login. Isso a gente tem que tratar também aqui
no nosso index.js. É o que a gente vai fazer aqui. Só que agora, em vez de ser um app.get, é um app.post, né? Por quê? O tipo de requisição, olha aqui, ó, o método de requisição lá no nosso formulário, a gente setou como post, né? Para a gente enviar dados neste formulário. Então a gente vem aqui e cria o tratamento como um post. Então quando chegar a requisição /login, a nossa aplicação vai disparar uma função. Então, function, certo? Que recebe também o objeto de requisição e resposta. E que vai fazer o seguinte na nossa aplicação. Agora ele vai ter que implementar uma lógica aqui, né? Então, olha só, se o login do usuário, tá, for igual a fulano e a senha for igual a 1, 2, 3, 4, 5, nós vamos encaminhar o usuário para aquela página user.html. Caso contrário, a gente vai enviar o usuário de volta para o index.html. Então, como é que eu pego esse parâmetro que vem na requisição? Tá? Eu pego da seguinte forma, por isso que é importante a gente fazer a importação desse módulo bodyParser. Né? Ele que vai fazer o parser desses parâmetros para a gente. Ele que vai devolver esses parâmetros para a gente através de uma anotação bem simples. Então, eu tenho na requisição, eu tenho nesse objeto aqui chamado rec, certo? Então, para pegar um parâmetro de requisição, eu pego através desse objeto. Então, eu venho aqui no if e coloco if rec ponto do corpo da requisição para a variável login. Então, estou pegando a variável login do corpo da requisição. Se o conteúdo dessa variável for igual a fulano, né? Do objeto de requisição, do corpo desse objeto de requisição, a variável senha for igual a 1, 2, 3, 4, 5, então se estiver ok, eu vou encaminhar o usuário, res.sendFile, para dirname, né? Mais a página /views, né, que nós criamos ali na subpasta views, user.html. Né? Caso contrário, se não estiver certo o login e não estiver certo a senha, ou a senha não estiver certa, nós vamos encaminhar o usuário para, de volta, né, dirname, para a página /index.html. E esse index não está dentro de views, está dentro da raiz aqui do nosso projeto, certo? Vou salvar aqui e a gente já pode testar a nossa aplicação. Só faltou mais uma coisa, né? Então, se o usuário também enviar uma requisição get /sobre, nós vamos encaminhar o usuário. Então, mesma coisa, objeto de requisição e resposta. Nós vamos encaminhar o usuário para a seguinte página. Então, dirname mais, nós vamos encaminhar o usuário então para a página sobre, né, que está dentro de /public /sobre.html. Agora sim, vamos salvar aqui e a gente já pode testar as funcionalidades dessa nossa aplicação, é o que a gente vai ver agora na sequência. Antes de a gente testar a nossa aplicação, só deixa eu corrigir uma pequena falha aqui, um pequeno esquecimento, que eu coloquei console aqui e esqueci de colocar a funçãozinha debug para mostrar, né, no terminal aqui as mensagens de depuração da nossa aplicação. Tá? Não é simplesmente console, é console.debug ou console.info, né, como nós vimos também em JavaScript. Bom, agora a gente já pode testar a nossa aplicação. Então, para testar a nossa aplicação, a gente vem aqui no terminal, coloca Node Index, roda a nossa aplicação. Veja agora que ele deu aqui a mensagem, né? Veja que ele deu um feedback aqui, né, no nosso terminal. Ó, agenda de contatos em execução na porta 3000. Né? Então, executou essa funçãozinha aqui de callback. Né? Executou a listing, colocou o nosso projeto aqui em execução na memória
né, o nosso aplicativo em execução na memória, então a nossa agenda está em execução na memória. Então a agenda de contatos está em execução e escutando na porta 3000, né, e foi dado esse feedback para o usuário para ele saber que está em execução. Né, ficou melhor até agora do que simplesmente ficar vazio aqui, né, sem nenhum feedback. Bom, agora eu posso fazer o seguinte, eu vou abrir o navegador e aí eu vou fazer uma requisição para essa nossa aplicação rodando no nosso servidor local na porta 3000. Então eu posso botar, como a gente viu em aulas anteriores, né, localhost 3000, né? Posso colocar uma barra aqui, ou posso simplesmente deixar assim, tanto faz, ele vai enviar a requisição barra. Quando teclar Enter, então envia a requisição barra, se a gente olhar, observar aqui na nossa aplicação, né, nós temos o tratamento dessa requisição get barra. Quando chegar o get barra, então nós vamos enviar de volta para o usuário esse arquivo index.html, que é esse aqui que nós estamos vendo, contendo o login. Se o usuário vier aqui então digitar fulano e teclar 1, 2, 3, 4, 5 e clicar em login, vai ser enviada a requisição barra login. Tá? Lembra que a gente, quando clicar nesse botão, vai ser enviada a requisição barra login. E nós temos aqui o tratamento dessa requisição barra login, como nós estamos vendo aqui no nosso aplicativo, no nosso index.js. Então, esse tratamento aqui, ele faz o tratamento de uma requisição agora não get, mas sim post, né? Porque nós estamos trabalhando com formulários. Quando chegar aqui um post, então, barra login, né? Quando o usuário clicar nesse botão, vai ser disparada essa funçãozinha, né? Que recebe o objeto de requisição e o objeto de resposta. E no objeto de requisição, nós temos dois dados que estão vindo nessa requisição. Né? Um dado é essa caixa de texto aqui, né? Cujo nome é login, e o outro dado dessa caixa de texto, cujo nome é senha. E nós tratamos os dados que estão dentro dessas caixas de texto através dos respectivos nomes que nós atribuímos a esses componentes lá no HTML, através da propriedade name. E nós pegamos aqui na nossa aplicação através dessa expressão, rec.body. Quem faz isso para a gente, facilita dessa forma, é o módulo bodyParser, que nós instalamos aqui anteriormente através desta importação que nós fizemos aqui e essa configuração que nós fizemos aqui, certo? Então, para pegar esse input login, eu uso o rec.bodyLogin. E para comparar com o conteúdo, para verificar o que está vindo de conteúdo dentro dessa caixinha de texto, então a gente faz, né, uma expressão, como nós estamos vendo aqui, né, de comparação, que é o igual igual. Então, se for igual a fulano, se ele digitou fulano, e ao mesmo tempo, dentro dessa outra caixinha aqui, que é a caixa de senha, que a gente pega também com rec.body.senha, for igual a 1, 2, 3, 4, 5, nós vamos encaminhar o usuário para a página user.html que está dentro da pasta views, como nós podemos observar aqui na estrutura do nosso projeto. Caso contrário, se ele errar, nós vamos enviar o usuário para o index.html, que é a página de entrada, para ele digitar novamente seu login. Tá? Vamos conferir aqui. Neste caso eu digitei certo, ele tem que encaminhar para a página de saudação, na user.html. Login, ó, funcionou. Ele mandou então o usuário para a página de saudação. Olá, usuário, seja bem-vindo. Agora eu vou voltar aqui e vou errar por gosto para a gente testar o encaminhamento para a página inicial novamente. Ó, cliquei em login, ó, enviou novamente para a página inicial. Se eu colocar aqui a senha certa, né, e o usuário errado, mesma coisa, tá? Encaminha para essa página inicial. O usuário também pode acessar esta página sobre enviando uma requisição barra sobre, né? Então eu posso digitar aqui localhost 3000, 2.3000, barra sobre, né? Veja que eu tenho também o tratamento aqui, ó. Eu tenho um app get barra sobre. O que faz isso? Encaminha o usuário então para essa página sobre.html que nós temos aqui na estrutura do nosso projeto, só que agora é dentro da área pública. Então, se eu teclar Enter aqui, ó, vai funcionar, tá? Se eu voltar aqui e fizer a mesma coisa, só que agora, em vez de enviar uma requisição sobre, eu quero acessar diretamente o sobre.html, também vai funcionar, né? Por que vai funcionar? Porque é um arquivo estático que está nessa área pública que nós configuramos aqui, né, de acesso na nossa aplicação. Agora, se o usuário vier aqui e tentar acessar diretamente, vamos colocar aqui localhost 3000, e tentar acessar diretamente o user.html, veja a diferença. Olha onde está o user.html, está dentro do views e não dentro do public. Então, se ele tentar acessar diretamente esse user.html aqui do navegador, olha o que vai acontecer. Ó, ele vai dizer o seguinte, né? Ele não vai poder devolver para o usuário esse user.html porque não tem um get aqui para esse tipo de tratamento, não tem essa requisição.
né? Então ele trata, na verdade, isso aqui como uma requisição e não um acesso a um recurso aqui estático da nossa aplicação, certo? Nós não temos o user HTML como um recurso estático da mesma forma que nós temos o sobre. O user HTML é um recurso, né, embora seja uma página estática aqui na estrutura de arquivos da nossa aplicação, ele é um recurso dinâmico, né? Ele vai ser devolvido para o usuário por um processo, né? Ou seja, quando chegar essa requisição, uma requisição que trate, né, e devolva essa página para o usuário, que no nosso caso aqui é o /login, né? Então esse user.html só vai ser enviado para o usuário se ele informar as informações de login de forma correta, como nós podemos observar aqui. Tá, pessoal? Então essa é uma aplicação bem simples, né, mas já serve para a gente ter uma noção geral de como é que funciona, né, a construção de uma aplicação web usando o Express, o Node e o Express, né, e gerando conteúdo de forma dinâmica. Bom, nas próximas aulas agora nós vamos trabalhar um pouco a questão da estilização usando um framework. Nós vamos ver como usar o Bootstrap, né, para estilizar algumas páginas da nossa aplicação. Tá? Nós vamos recorrer a esse framework para facilitar o processo de estilização da nossa aplicação, porque a gente não precisa, desta forma, ficar perdendo tempo, né, com definição de folhas de estilo. A gente usa já um framework que nos traz já algumas funcionalidades prontas, né, para estilizar a aparência da nossa aplicação. É o que nós vamos ver nas próximas aulas. Até lá!